Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando. Vocês sabem, faço parte da equipe de suporte técnico da TQS. E hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento e detalhamento de pilares. Para iniciar falando dos pilares, vamos primeiro retomar o nosso projeto, o nosso conhecido projeto CTTQS, onde eu tenho alguns pilares, da torre e também os pilares que pertencem ao pavimento térreo para baixo, Então, a primeira informação que nós vamos passar aqui é que os dados dos pilares são gravados automaticamente durante o processamento global. Então, o processamento global é realizado e aqui nos pilares é gravado os arquivos de dados que eu posso acessar aqui, Vou acessar a primeira vez apenas para ilustrar para vocês como estão dispostos os dados dos pilares. Notem que aqui, por exemplo, eu tenho o pilar 5 do projeto, Aqui está a locação na região da planta, onde ele está alocado. Aqui eu tenho a seção do pilar. Aqui eu tenho os lances que esse pilar pertence na edificação, portanto ele vai do primeiro lance até o penúltimo aqui. E aqui a seção de cada um dos lances. Então a seção e a disposição do travamento das vigas no topo e na base desses pilares. Então, a partir do segundo lance, eu tenho a disposição das vigas no topo de cada um desses lances de pilares. Então, vamos selecionar aqui um outro pilar, que é o pilar P1. Ou então, o pilar aqui 102. O pilar 102, ele tem apenas um lance e vai da fundação até o topo do térreo. Percebam aqui que ele tem uma seção transversal e aqui ele tem a informação que o pé direito é duplo na direção Y. Vamos olhar esse projeto aqui. Vamos lá no pavimento. Aqui no modelador estrutural. Então, nós podemos visualizar aqui o modelador estrutural e, consequentemente, identificar aqui o pilar P102. Então, ele está bem aqui nessa região. Notem que no topo da direção X local do pilar, esse pilar está travado com uma viga. Mas na direção Y, ele não está travado. Portanto, primeira informação, a direção local do pilar X é sempre a direção paralela ao maior lado ou a maior dimensão do pilar. Então, esse nosso pilar P2, P102, ele é 30 por 20, então na direção de 30 centímetros é a direção local X. E aí a informação que no topo, na direção X, ele está travado, mas na direção Y, ele é considerado então como pé direito duplo. Tá? E essa informação, esse tipo de informação é característica de cada um dos pilares do projeto. Note que o pilar P1, ele está travado nas duas direções. Eu tenho viga nas duas direções, travando o pilar P1. E o X local do pilar é justamente paralelo ao nosso teclado aí, E paralelo, então, à maior dimensão do pilar. Já, por exemplo, o pilar 3, o X local do pilar está perpendicular aí ao nosso teclado. E, novamente, paralelo ao maior lado do pilar. Então, é assim que a gente identifica, a geometria e os dados de geometria de cada um dos lances dos pilares. Então, já os esforços e os carregamentos, nós identificamos através de relatórios e do visualizador de pórtico espacial. Então, nós temos como visualizar no pórtico espacial as informações de carregamentos e nas listagens e também em gráficos, nós temos como identificar esses carregamentos atuando em cada um dos lances de cada um dos pilares. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui um projeto, que é o nosso CTTQS, calculado aqui utilizando o modelo 4, com a NBR 618-2014. Nós também temos esse mesmo pilar, calculado com o modelo 6, nós já falamos bastante o que é modelo 4 e modelo 6, Modelo 4 é aquele modelo onde no pórtico espacial eu tenho apenas
discretizado as bases que representam os pilares e as vigas, e o modelo 6 é aquele modelo onde eu tenho no pórtico espacial as bases que discretizam as lajes, as vigas e os pilares, portanto, um modelo único, né? E notem aqui que a diferença é bem pequena, né? A carga considerada no lance 3 do pilar P12, né, a diferença é bem pequena entre os dois modelos, né? Vamos identificar aqui então, ó, fazer esse exercício de identificar as cargas no pilar 12 do lance 3, né? Então nós temos um relatório aqui no pilar. Podemos acessar aqui, ó, pilar 12, lance 1 a 6, montagem de carregamento. Esse relatório ilustra quais são as cargas iniciais, né? Quais são os esforços iniciais, esforços característicos, ó, esforços característicos que estão inseridos no pilar, lance a lance. Então nós temos aqui o primeiro lance, vamos descer aqui na listagem, nós temos o segundo lance, e aqui vamos localizar então o terceiro lance. Então nós temos aqui, ó, uma envoltória de carregamento, nós vamos nos ater aqui ao caso 13, né? O caso 13 tem uma soma que são os casos de peso próprio permanente mais acidental, de 41,9 toneladas, né? Que é exatamente o 28,99, 9,41 mais 2,69. Esses casos de carregamento somado é justamente o caso 9, né? Que é a carga total vertical, multiplico esse pilar por 1,4, que é o gama F, e aqui eu tenho o gama N de 1,25 em razão do pilar ter dimensão de 14 centímetros menor que 19. Portanto, então eu tenho aqui que a carga de esforços a ser inserida no pilar em função desse caso de carregamento é 71,9. Aqui no relatório, nós já identificamos aqui o caso 1 com 71,9 como carga de entrada. No visualizador do pórtico espacial, ó, eu também posso selecionar cada um dos casos de carregamento. Por exemplo, posso selecionar o caso 9, selecionar aqui o pilar P12 e mandar ele mostrar aqui os esforços nos pilares. Então está aqui, ó, no lance 3, eu tenho 42,7 toneladas, que é exatamente a soma dos casos 2, né? Mais 3 e mais 4. Então está aqui. O caso 4, justamente 2,69. 2,69. O caso 3, 9,41. 9,41. E o caso 2, eu tenho aqui na base do pilar exatamente 28,99. 28,99. Então, nós conseguimos identificar, isolando o determinado pilar, quais são as cargas. Assim como nós visualizamos aqui a carga inicial, nós também podemos visualizar os esforços de momento fletor e deslocamento elástico, né, no caso aqui. Se fizéssemos o mesmo exercício para o modelo 6, encontraríamos os esforços e a carga de esforço no dimensionamento do tal lance. Aqui nós temos uma consideração em relação aos parâmetros de estabilidade global, né? O gama Z. Então, toda vez que o gama Z for maior do que 1,1, o programa então vai majorar os esforços de primeira ordem, simulando a condição do esforço de segunda ordem. Então, como exemplo aqui, nós temos um determinado projeto, né? É aqui o modelo 4, ainda no modelo 4, né, desse nosso CTTQS, onde eu tenho um dos casos de carregamento, onde o gama Z, né, atua com parâmetro maior do que 1,1. Então, nesse caso, o multiplicador considerado 1,046 na majoração das cargas. Então, portanto, o esforço inicial é majorado de gama N, gama F e gama Z, se for o caso. Nós podemos visualizar aqui, através do visualizador de pórtico espacial, e identificar, então, os casos de carregamentos e os esforços, conforme nós já vimos
há pouco no exemplo. Aqui nós temos uma ilustração de como o caso de carregamento é montado, inclusive com o multiplicador H funcionando, né? Então eu tenho o peso próprio, a parcela de permanente e acidental, depois a parcela de vento, e aí eu tenho o caso 14, que é uma combinação entre peso próprio, permanente, acidental e 0,6 da atuação de vento. Então, o esforço inicial, né, do caso 14 é 35,2. Né? Quando multiplicado pelos ponderadores, né, em função do multiplicador H, nesse caso, curiosamente, né, porque a ação do caso está negativo, né, o esforço inicial atuante aí, em função da consideração do γz, para essa direção desse caso de carregamento dá um valor um pouco menor. É claro que se a gente pegar a direção oposta, né, esse valor aqui vai entrar com sinal positivo, e de 35 nós vamos para 41, né, aproximadamente. Aqui, nesse slide, nós ilustramos aqui como é tratado o esforço inicial de cálculo. Nota que aqui nós temos o esforço inicial, que é chamado esforço característico, de um determinado caso de carregamento atuando no lance 3 do pilar 12. Percebam aqui, ó, que eu tenho o caso 14, qual é a força normal e quais são os momentos em torno dos eixos principais, né? X e Y. Aqui nós temos a consideração já com os majoradores, né? Então, eu vou ter aqui 61 e os momentos. Aqui, nós vamos calcular a excentricidade de primeira ordem. Então, é calculada a excentricidade de primeira ordem. E se o lambda do pilar for maior que lambda 1, no caso aqui não é, mas se fosse, teria aqui a excentricidade de segunda ordem e aí a excentricidade total, né? Então, aí, depois aqui apareceria, então, os esforços da envoltória, agora já esforços finais, ó. Esforços finais para cálculo antes da envoltória e finalmente a envoltória para cálculo aqui. Então vamos aqui numa listagem, né? Identificar. Podemos voltar aqui, né? Ao lance 3 do pilar 2, ó. Nós temos aqui o esforço inicial de cálculo, né? Vamos voltar para aquela situação, né? Ó, do 41,9. Esse 41,9 é multiplicado por γm e γf, ele passa para 71,9. Notem aqui que ele ganha um índice, ó, esse índice 1, que é o primeiro caso de carregamento da envoltória transferida lá do pórtico espacial. Então, o primeiro, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 casos. Então, aparece aqui, ó, 18 combinações. Ó. Por quê? A primeira atua no topo, no meio e na base do pilar, né? Então, essa explicação acontece no topo, no meio e na base. Sendo que, no meio do lance, é necessário calcular a segunda ordem. Então, se o lambda calculado for maior que lambda 1, eu tenho segunda ordem. Então, ele calculou aqui, não tem, na outra direção também não tem, né? Então, se não tem segunda ordem, a excentricidade de segunda ordem aqui fica zerado. Se tiver, o programa calcula a segunda ordem e mostra aqui o valor. E aí percebam que o esforço inicial de normal multiplicado pela excentricidade total, eu tenho o momento atuante na seção. Aí eu passo a ter, então, ó, 54 casos, que seria 18 casos iniciais, multiplicado por 3, são 54 casos na envoltória de dimensionamento. Aqui é a envoltória de esforços finais para cálculo, né, do dimensionamento. E dentro desses 54 casos, é eliminados alguns, né? Eu passo a ter 36. Elimina porque tem caso aí que está dentro do outro, né? Então eu fico aí com uma envoltória final de dimensionamento, né, aqui com 36 casos de carregamento nesse lance especificamente. Então é dessa maneira que é montada, né, os carregamentos para dimensionamento. Aqui nós temos um slide que ilustra como é calculado a excentricidade de segunda ordem, caso, né, o lambda seja maior que lambda 1. Então, se o lambda for maior que lambda 1, nós podemos utilizar os métodos aproximados. Um deles é o pilar padrão com rigidez capa aproximado. Então, nesse caso, pilar padrão com rigidez capa aproximado é de um determinado pilar aqui, o pilar P6, lance 11, né? No caso 13, o cálculo dessa excentricidade total resultou em 2,08 centímetros.
Com outro método de cálculo aqui, o pilar padrão curvatura aproximada, a excentricidade é bem maior, olha lá, 3,89. Então, ó, 2,08, opa, desculpa. A excentricidade total 3,02 contra a excentricidade total 3,8, né? Então, 3,0 para 3,8. Então, percebam que para pilar com lambda até 90, ou seja, lambda 1, lambda maior que lambda 1, menor do que 90, eu posso utilizar os métodos aproximados. Já para as situações de efeito de segunda ordem, onde o lambda é maior do que 90, eu preciso cair para os métodos de segunda ordem mais refinados. O primeiro deles chamado pilar padrão acoplado a diagrama momento normal curvatura. E por último, se o lambda for maior do que 140, né, maior do que 140 e menor do que 200, até o limite de 200, o programa utiliza então o método geral. A maneira como nós identificamos qual foi o método de cálculo da segunda ordem, nós podemos utilizar aqui a visualização de um relatório, chamado relatório resumo do detalhamento. Nesse relatório, nós temos se o pilar tem segunda ordem, né, então o lance 1, 2, 3 e assim por diante do pilar P1 tem segunda ordem e o método utilizado é capa aproximado. Aqui, ó, a gente já pode perceber que no pilar P3 não teve segunda ordem, porque o lambda é menor do que o lambda 1. Capa aqui para esse pilar, olha aqui, ó, o lance 6, ó, lance 1 do pilar 6, lance 1 do pilar 6, o método utilizado aqui foi normal momento curvatura, certamente porque a excentricidade de primeira ordem no primeiro lance do pilar P6 é maior do que 90. Vamos olhar aqui, ó. Se a gente vier aqui no pilar P6, né, chamar aqui montagem de carregamento, essa outra listagem, nós vamos perceber que no lance 1, que é o primeiro lance que aparece aqui, para a direção Y, o lambda é maior do que lambda 1. E aí foi utilizado o método normal momento curvatura. E assim por diante. Tá? Então, nesse relatório, nós identificamos qual é o método utilizado para cálculo da segunda ordem. Esses limites são estabelecidos na edição de critério de projeto. É claro que o limite, né, default, o valor inicial distribuído pelo programa, são os valores de norma, né? Então, aqui, ó, esbeltez máximo, vou mencionar pelo programa mesmo, ó. Editar critérios de projeto, de pilares. Estamos chamando aqui o programa de edição de critérios para mostrar onde que fica o controle da definição. Então, eu tenho aqui esforços, né? Esforços, efeitos de segunda ordem, efeitos locais, aparece aqui, ó. Esbeltez máxima para o método aproximado, curvatura ou capa. Então, 90 é o valor default, né? E aqui, ó, esbeltez máxima para pilar padrão. Então, esse zero aqui, ó, vale 140, tá? Então, ó, então quando o valor, se o valor definido, né, aqui no último parágrafo aqui, bem perto do mouse, se o valor definido vale 0, o programa assumirá 140. Então, nós podemos ler aqui, se tiver 0, o valor 140, né? Então, aqui o programa define. E aqui embaixo, qual o método, né, para aproximado? É o K102. Se o pilar for pilar retangular, o default do programa usa pilar padrão com rigidez capa aproximada. Agora, se o pilar tiver seção genérica, é pilar padrão com curvatura aproximada, tá ok? Então aqui é o controle, né? Onde eu defino qual o controle para se estabelecer o dimensionamento do pilar. Agora, se o pilar for pilar parede, ele tem uma outra verificação de efeito localizado, né? Na lâmina do pilar parede. E nesse caso, se a lâmina do pilar parede tiver índice de esbeltez
maior do que 35, é calculado o chamado efeito localizado no pilar parede. Tá ok? Aqui está o detalhe do resumo do detalhamento, a listagem, onde é apresentado, além das informações de seção, área, número de barras, disposição das barras, taxa de armadura, é apresentado também aqui a listagem de qual método foi calculada. Essa outra listagem, né, chamada de relatório geral, o relatório geral apresenta cada um dos lances dos pilares, quais as possibilidades de detalhamento. Vamos olhar aqui, ó. Vamos selecionar aqui relatório geral. Então ele diz aqui, ó, que o pilar P1, né, vamos ver aqui o primeiro lance do pilar P1. O pilar P1, ele encontrou ali, ó, 4 arranjos de armadura. Então, ele encontrou 4 possibilidades de arranjar armadura na seção do primeiro lance do pilar P1. E o detalhamento escolhido foi justamente com 8 ferros de 20. Então, se a gente for olhar a armação do pilar P1, nós temos aqui detalhado 8 barras de 20. No segundo lance, foi para 8 ferros de meia. Então, aqui no relatório, no segundo lance, ele mostra aqui, ó, 8 ferros de meia. Existiam outras possibilidades de detalhamento, né? Inclusive com 8 ferros de 16 ou assim por diante. Então, o programa encontra para cada seção, para cada lance de pilar, ele encontra um arranjo possível das bitolas disponíveis no arquivo de critério. Tá? Então, como que o programa faz isso? Ó? Vamos ilustrar isso visualizando aqui. Vamos selecionar aqui o pilar P5. Vamos acionar aqui a edição rápida de armadura. Vamos pegar, por exemplo, o lance 2 do pilar P5, né? Poderíamos pegar qualquer lance, né? Estamos só ilustrando, né? O lance 2 do pilar P5. Então, quando nós calculamos, clicamos nesse botãozinho aqui, ó, que é válido para os métodos simplificados, quando o lambda é maior do que lambda 1, menor do que 90, né? Então, eu tenho aqui aqueles casos de carregamento que estão na envoltória, verificado na seção. Então, perceba aqui que o esforço, para esse envoltória de esforço, o pilar tem um arranjo de armadura que, evidentemente, que passa, né, que já foi calculado lá pelo processamento global. Então, aqui, nós temos todos os casos de carregamento verificados. Esses casos de carregamento são os mesmos, né, que a gente encontra aqui olhando o relatório da montagem de carregamento. Ó. Se a gente pegar aqui o lance 2 do pilar P5, né, nós temos toda aquela situação, né? Lance 2 do pilar P5, esforço inicial de cálculo, majora os esforços iniciais, transformando em esforços para dimensionamento, né? Amplifica os esforços em função de gama N, gama F, gama Z. Depois extrai-se a segunda ordem, né? Caso tenha, né? Compara aqui. Ó, aqui eu tenho segunda ordem aqui, ó. O lambda é maior do que lambda 1, então ele calcula a excentricidade de segunda ordem. Aqui tem um valor diferente de zero aqui, ó, para chegar na excentricidade total. Então, a excentricidade, nesse caso específico, é a excentricidade inicial mais a segunda ordem, tem a excentricidade total. E aí eu tenho a envoltória de carregamento aqui. Essa envoltória de carregamento com 43 casos é justamente a que é apresentada aqui, ó, os 43 casos que são verificados em cada um dos lances, né? Nesse lance especificamente. Então, eu consigo identificar, ó, percebam isso, ó, eu consigo identificar no relatório qual é o esforço que foi trabalhado na seção do pilar. Consigo entrar aqui no edição rápida de armadura e verificar também essa condição de dimensionamento. E consigo entrar no pórtico espacial e consigo identificar os esforços, de qual caso de carregamento surgiu esse esforço que levou ao dimensionamento ou não, ou detalhamento ou não detalhamento da seção. Tá? Essas ferramentas são importantes a gente conhecer para poder estudar por que um pilar passa, por que ele está passando, como que ele está passando, se está com folga ou não, né? Notem aqui, ó, o AS existente, né, 1,69%, e o AS necessário, 1,49%. Então, o detalhamento está justo, porém a seção está tranquila, né? Que eu poderia ter uma taxa de armadura bem maior, porque eu estou com menos da metade da armadura possível. Então,
possivelmente, por uma determinada verificação, até eu talvez pudesse diminuir um pouquinho a seção desse pilar, né? É claro que aí envolveria o aspecto global também, né? Se eu diminuir a seção do pilar, vamos ver como ficaria o comportamento da estrutura globalmente, né? É claro? Vamos dar sequência aqui, ó. E aí, então, nós temos aqui o nosso editor de geometria e esforço, ou chamado edição rápida de armadura, no caso de pilar, onde eu tenho esses botões, né? Notem que o primeiro botão que nós acabamos de clicar lá dentro do programa, ele faz a verificação para aquelas condições quando o lambda é menor do que 90. Depois, ó, se eu tenho aqui o lambda maior do que 90, né, eu tenho os métodos mais sofisticados, né? Não posso usar mais os métodos aproximados. Então eu tenho aqui, e depois eu tenho a verificação do efeito localizado numa faixa retangular que já seria para pilar parede. Nós vamos fazer um exercício aqui utilizando essa ferramenta também. Então, como nós vimos há pouco, dentro do editor de esforço eu posso clicar e identificar os mesmos envoltórios de carregamento que eu identifico na listagem. Uma situação interessante aqui dentro do editor de esforços seria uma situação de verificação de projeto, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos voltar na edição rápida de armadura do lance 1, vamos pegar aqui o lance 1, né? O lance 1 do pilar P5, né? Notem que quando a gente clica nesse botão, eu tenho aqui a envoltória e o pilar está dimensionado coerentemente. Imagine essa situação onde você está lá no seu escritório e recebe uma ligação do seu cliente dizendo, olha, o lance 1 do pilar P5, daquele projeto, né, que era para ser detalhado, né, com o material de SCK 250 ou classe 25, né, 250 kg por centímetro quadrado, nós recebemos aqui os resultados aqui do ensaio do laboratório e percebemos lá que o concreto só resultou em 200 kg por centímetro quadrado. Então você pode vir aqui alterar esse valor e clicar novamente no botão, ó, e perceber que para esse concreto que efetivamente se executou lá na obra, essa seção com esse arranjo de armadura, infelizmente, é insuficiente. Então, qual a operação, né? Vamos experimentar, por exemplo, fazer uma camisa nessa seção, né? Ó. Vamos aumentar um pouco essa seção, alterando aqui os pontos de vértice, né? Então, vamos aumentar em 10 centímetros a seção. Então, vamos aumentar em 5 centímetros para cada direção. Então, estamos alterando aqui a seção. E tentar fazer uma verificação dessa seção, né? Aumentando em 10 centímetros, ela que originalmente era 80 por 20, nós passamos então para 90 por 30, né? Com a camisa de concreto. É aí manter o mesmo material, ó, material 20 MPa. E aí eu vou processar, ó. Agora passa, né? Então, portanto, se eu fizer um arranjo de detalhamento, vamos completar aqui essa armadura, né? Vamos ler os dados aqui dessa barra. Só que vamos encamisar aqui com FIG 10, né? Ó. Vamos distribuir uma barra em cada vértice. Aí passamos a ter 4 barras aqui a mais, né, na seção. Vamos também colocar um estribo aberto aqui, né? Para poder diminuir esse espaçamento entre as barras, vamos colocar algumas barras entre essas duas aqui, né? Aí colocamos mais 8 barras, né? E mais o estribo. E é claro, né? Como vai passar. Então, esse seria o arranjo de armadura verificado para o concreto na condição que foi executado. Então, seria necessário encamisar a pilar. É claro, aqui nós fizemos esse exercício para mostrar qual é o potencial desse programa de edição rápida de armadura. Nós podemos fazer qualquer tipo de verificação necessária na seção do pilar para os esforços. Inclusive, eu posso até alterar os esforços. Ó. Eu posso editar os esforços de maneira a fazer algum tipo de verificação com uma solicitação extra, né? Lembrando, é claro, que aqui é a envoltória de esforços finais de cálculo, né?
Vamos na sequência aqui no slide. Ó. Nós temos aqui o dimensionamento de pilar parede, tá? Então, o programa faz o dimensionamento de pilar parede, tá? E aí ele faz essa verificação quando? Quando a lâmina do pilar tiver um lambda maior do que 35. Então, cai na necessidade de verificação do efeito localizado e o programa faz essa execução. Então, o que acontece? Vamos fazer aqui um exemplo, ilustrando aqui, para a condição da norma de 2003, que, portanto, é a norma atual, né? A norma atual não tem essa consideração do alfa-B igual a 0,6, tá? Então, o alfa-B na norma atual, que é a de 2003, o alfa-B aqui não pode ser utilizado 0,6, ele é considerado na íntegra, valor 1. Então, nessa situação, especificamente, por uma coincidência, nesse nosso exemplo aqui, quando levada em consideração a nova norma, nós temos uma situação especial, por coincidência, que esse pilar 11, né, quando ele é dimensionado, o primeiro lance dele aqui, ó, né, ele cai fora da necessidade da verificação do efeito localizado, né, ou seja, a verificação do efeito localizado não aumenta a armadura detalhada na seção. Já na norma atual, que é de 2003, né, portanto a norma de 2014 ainda não está vigente, está disponível no programa, mas ainda não está vigente. Na norma atual, esse primeiro lance do pilar 11 aqui, ele é detalhado, né, e cai na necessidade de um reforço de armadura, né? Vamos pegar aqui o mesmo exemplo, né, esse aqui. Então, ó, note que a armadura aumenta bastante. Por quê? Nessa situação, se houver a necessidade da verificação do efeito localizado, como aconteceu aqui, o programa dimensiona cada uma das lâminas. Ó. E aí, o detalhamento na seção ele é simétrico. Perceba, então, que muito provavelmente, a partir da segunda lâmina, perceba cada uma das lâminas divididas aqui, né? A partir da segunda lâmina, o detalhamento está superdimensionado. Então, portanto, entende-se que eu posso diminuir a armadura, lá, eliminar essa armadura que está a mais aqui. Porque eu sei que está a mais, porque eu sei como o programa funciona. Ou seja, ele vai detalhar simetricamente todas as faces do pilar parede. E aí, consequentemente, eu sei que essa situação aqui ocorre num superdimensionamento. Então, se eu fizer a verificação do efeito localizado, que é esse botãozinho aqui, ó, para uma faixa interna aqui, eu vou perceber que vai passar para todos os casos. Ó. Portanto, aqui seria uma otimização da armadura do pilar parede, né? Do cálculo automático, a partir do cálculo automático. Então, esse seria o detalhamento que eu encaminharia para a obra. Agora, um outro item da norma diz o seguinte, que numa condição, na falta de uma verificação do efeito localizado, a armadura transversal deve ser 25% da armadura longitudinal. Então, ó, como eu tenho a possibilidade de fazer a verificação do efeito localizado, então eu vou fazer a verificação do efeito localizado e poder diminuir essa taxa de armadura, inclusive, né? Armar para a condição de armadura necessária, efetivamente, sem manter essa relação de 25%. Como que eu faço essa verificação? Eu clico aqui, ó, calcular o efeito localizado, aí eu entro aqui na seção, já discretizada, né? Com cada uma das faixas, e dou OK aqui, mando calcular. Nessa situação, eu vou ter condição de identificar qual é o esforço, né? Usando a calculadora, qual é o esforço de momento fletor na aba do pilar parede, né? E aí eu vou verificar que a necessidade, nesse caso especificamente, ó, o momento é muito pequeno. Então a armadura seria uma armadura mínima, né? Na seção, e não 25% da armadura longitudinal. É apenas um exemplo, né? Uma ilustração da possibilidade que a gente tem com a ferramenta do editor de esforço de armadura no pilar. Olha lá. Eu tenho como verificar, e aí eu posso verificar aqui qual é
ligar aqui no parâmetro de visualização, ó, mandar mostrar apenas as barras horizontais. E perceber que o momento fletor em torno do eixo Z, ó, né? Em torno do eixo Z é 0. Então, a lâmina do nosso pilar precisa apenas de armadura mínima e não 25% da armadura longitudinal. Por fim, aqui da nossa web aula, um último exemplo aqui, vamos ilustrar as diferenças, né, de quando o efeito de segunda ordem é calculado pelos métodos aproximados, né, chamado curvatura aproximada ou rigidez capa aproximada, ou quando é calculado pelo método pilar padrão acoplado a diagrama ou o método geral. Portanto, eu tenho dois métodos simplificados, né, que valem para lambda até 90, e depois eu tenho dois métodos mais sofisticados que valem para lambda acima de 90 e ainda o método geral que vale para lambda acima de 140. Mas eu posso aplicar o cálculo da segunda ordem para qualquer seção que tenha lambda acima de lambda 1. Então, olha aqui, ó, o lambda aqui é menor do que 90, né? O lambda calculado em uma das direções numa direção é 58, na outra direção é 87. Portanto, é maior que lambda 1, menor que 90. Eu posso utilizar qualquer um dos quatro métodos, né? O método indicado seria os métodos aproximados. Notem que nessa situação específica aqui, quando eu calculo pelo método de curvatura aproximada, olha lá, eu tenho um ponto, né, na região central da barra, ou seja, o momento de segunda ordem na região central, no meio do vão, no meio do lance, ele cai fora do ábico de resistência da seção para essa armadura. Então, o pilar não passa. Já se eu utilizar o outro método aqui, o rigidez capa aproximada, eu percebo que o pilar passa. Então, vamos aqui, ó, vamos voltar no programa, né? Vamos selecionar aqui um exemplo, né? Aqui é um projeto, né? Onde eu tenho o exemplo aqui é só um pilar definido, tá? Esse pilar definido está definido, ele tem apenas um lance e tem a seção de 39/26. Né? Já está processado, eu entro aqui no editor de esforço de armadura, o lance do pilar é um único lance, está aqui calculado, aí eu posso entrar então na calculadora aqui, opa, é o segundo botão, né? Entra aqui na calculadora, e aqui eu posso escolher o método de cálculo, ó. O primeiro método, né? Pilar padrão acoplado de curvatura aproximada. E aí ele vai traçar o gráfico aqui para a gente. E a gente vai perceber que o pilar não passa. Olha lá, por quê? A excentricidade de segunda ordem calculada no meio do lance por esse método leva a um esforço final que é maior que o esforço resistente da seção. Se eu trocar o método de cálculo aqui, e calcular por rigidez capa aproximada, já vai fazer diferença, porque a maneira de calcular essa excentricidade de segunda ordem no meio do lance é diferente, resulta em esforços um pouquinho menor. E aí o pilar passa, ó, passa lá na tanga, né, por na casca. Agora, se eu trocar o método aqui agora para normal momento curvatura, nesse nosso exemplo aqui, nós vamos perceber que o pilar já passa com uma certa folga, ó. E por fim, se eu mandar recalcular utilizando o método geral, ao invés de calcular um único ponto no meio do lance, eu vou calcular 10 pontos. Eu vou calcular uma curva com 10 pontos e eu vou ter um traçado muito mais preciso, muito mais refinado. Notem aí como o pilar está passando com folga, né? Então percebam que a maneira como a gente calcula a segunda ordem do pilar vai gerar esforços finais de cálculo diferentes. E é claro que aí nós seguimos a regra. Conforme a prescrição da norma, nós utilizamos, então, aqueles intervalos dos critérios de projeto, né? Então, nós vamos lá, ó, esforços, efeitos de segunda ordem, efeitos locais. Então, eu utilizo para pilar com seção retangular, que o lambda é maior que 1, menor que 90, eu utilizo os métodos aproximados. No caso de retangular, eu utilizo rigidez capa aproximada. E no caso de pilar de seção não retangular, né, circular, L, U, aí eu utilizo curvatura aproximada. Se o lambda for maior que 90, eu utilizo método
pilar padrão acoplado a diagrama. E acima de 140, então eu vou utilizar o método geral, tá? Tá ok? Assim, então, nós concluímos aí parte do nosso assunto e vamos finalizar aqui apresentando os novos recursos que estão disponíveis na versão 18, né? Então perceba aqui que a partir da versão 18, o desenho de armação de pilar ganhou a possibilidade de ser detalhado com as cotas acumuladas ao longo dos lances. Basta apenas configurar o critério de projeto para que isso aconteça. E se você quiser controlar esse valor da cota, você define na edição dos dados difíceis qual é a cota inicial da sua edificação. O valor default é 0, então ele vai acumulando os pés direitos. Aqui nós temos também a possibilidade, a partir da versão 18, de achuras, né? Achuras gráficas no desenho de armação para aquela seção que morre, né? Diferente da seção que continua, quando um pilar muda de seção. Na versão 18 também é possível, em função da configuração do critério de desenho, ilustrar aqui qual é o FCK e qual o cobrimento utilizado no detalhamento do lance no próprio desenho de armação. E aqui, ó, a partir da versão 18 também é permitida adotar uma taxa diferenciada, né, por lance. Então eu posso adotar uma taxa de armadura diferenciada ao longo dos lances. A partir da versão 18 também, o programa ganhou uma tarja, né, indicando variação brusca de seção entre lances, né? Esse tipo de tarja, o programa identifica que é uma certa deformação ou uma certa variação brusca da seção, e aí para chamar a atenção ele coloca a tarja, porque é necessário uma verificação local na seção, e essa verificação é manual. Se o pilar está solto no pórtico, ou seja, se ele tem uma grande deformação no topo do lance, também é colocada uma tarja chamando a atenção. E a partir da versão 18 também, nós ganhamos a possibilidade de maior número de pontos na seção, o que permite o detalhamento automático de seção, por exemplo, de pilares, de núcleos, de elevadores, né? Que dava um certo trabalho até a versão 17, a partir da versão 18, esse detalhamento passa a ser automático definitivamente. E assim, agora sim, concluímos o assunto da nossa web aula de hoje e estamos à disposição para perguntas e respostas. E aí chamamos então a participação de vocês e a participação especial da nossa colega Liliane, que está lá na nossa sede na TQS. Portanto, a partir de agora, chama a participação da Liliane e a participação de vocês via bate-papo para realizar perguntas e eu vou tentar responder a todas. Temos alguma pergunta? A primeira pergunta é da engenheira Maria. Não entendi direito a questão dos sistemas de eixos locais e globais. Ah, sim, claro. Vamos voltar aqui, ó. Então, nós sabemos, conforme eu expliquei para vocês, né? Vamos voltar aqui no nosso projeto, né? Aqui, no modelador estrutural, nós falamos aqui do sistema local do pilar, né? Então, sempre o lado maior do pilar corresponde ao eixo X local do pilar. Já no pórtico espacial, vamos deixar isso aqui, vamos lá para o gerenciador e acionar, então, o visualizador do pórtico espacial. Vamos olhar aqui uma vista espacial. Nós temos aqui esse pilar aqui. E aí nós temos o sistema local das barras do pórtico espacial que podem ou não coincidir com o sistema local
das barras da seção do pilar, né? Então, nós podemos ver aqui, ó, parâmetro de visualização, mostrar o sistema local das barras. Percebam aqui, vamos pegar só o lance 1. Vamos diminuir aqui o diagrama. Olha lá, aqui o nosso pilar, né? X aqui corresponde ao eixo axial da barra. Portanto, se eu pegar Fx, eu pego força normal. Tá certo? Se eu pegar My, eu pego momento fletor em torno do eixo Y. E se eu pegar Mz, eu pego momento fletor em torno do outro eixo. Tá aí, né? Perceberam? Então, o sistema local não coincide com o sistema global. Mas isso não é importante para a gente, porque o programa ele faz automaticamente essa projeção de vetores, tá ok? Então é tranquilo. O importante é a gente saber qual é o sistema local do pilar. X é o eixo paralelo ao maior lado da seção do pilar, do sistema local do pilar, tá ok? Temos mais alguma pergunta? Bom, como não temos mais perguntas, nós vamos encerrar a nossa web aula. Agradeço a participação de todos vocês, agradeço também a participação da nossa colega Liliane. Lembro a vocês que a próxima web aula é na próxima segunda-feira e vamos falar sobre o dimensionamento, né, e detalhamento de lajes e fundações, tá ok? Então, obrigado pela participação de vocês e até a próxima segunda-feira.